Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Queridos, a paz do Senhor. O mesmo texto que lemos ontem, nós vamos dar sequência à palavra que iniciamos ontem com vocês. Por gentileza, Atos capítulo 2, leremos o versículo 42 e alguns versículos aqui, a partir do versículo 42. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus por estar aqui com vocês. Aleluia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que nos receberam com tanto amor nesta casa. Nós estamos assim muito gratos a Deus. Eu e minha esposa, a missionária Marta, a gente está muito feliz de ver esta igreja, conhecer essa igreja mais de perto, né? Pastor Jean, um amigo, muito obrigado. Deus abençoe você por nos confiar esse altar, por nos receber aqui, você, a sua esposa, a sua família, esse corpo de obreiros. Que obreiro de Deus esses, muito bom, graças a Deus. Deus seja louvado pela vida de cada obreiro, as irmãs, irmãos, crianças, todos vocês, uma alegria muito grande. Minha esposa, a missionária Marta, que me acompanha nesta viagem, nem sempre é possível, né? Mas assim que pode dar certo, ela está sempre com a gente, nas viagens tanto no Brasil como fora, e a gente louva muito a Deus pela vida dela. Eu e Marta temos 36 anos de casados, irmãos. A gente tem essa carinha assim de novo, mas a gente já tem uma experiência já. Diego, meu filho, que sempre me deu muita alegria, muito prazer. Minha nora Letícia, que também sempre nos trouxe muita alegria. Meu neto Caleb, esse netão do coração. Minha neta Gabriela. Que Deus abençoe. Deus nos presenteou com esses netos, com esses filhos. Deus seja louvado pela sua vida. Diego sempre foi esse moço temente a Deus, que sempre procurou servir o Senhor e tem nos trazido muita alegria. Queridos, desculpe eu fazer vocês ficarem um pouquinho em pé, mas daqui a pouco vocês vão sentar, né? Atos capítulo 2, versículo 43. Vamos voltar no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia e muitos e eram pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam e tinham 45 e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. 46. Perseverando de vez em quando? Todos os dias. Onde? E partindo, comiam com tristeza. 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 Vocês ganharam, tá certo. Comiam com alegria e 47. Caladinhos, louvando a Deus e caindo. E cada dia diminuía os crentes. Diminuía os crentes. E os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Você diz um amém bem caloroso para Jesus? Amém. Tome o seu assento e vamos então meditar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Irmãos, eu sou pentecostal também. Glória a Jesus. Nós estamos numa EBF.
A minha esposa disse para mim assim: você dá lugar. Eu disse: eu estou dando lugar. Ela fala para mim: você dá lugar. Eu falei: eu estou dando lugar. Nós estamos numa escola, né? Uma EBF. Estou dando lugar. Estou sendo aqui usado pela palavra de Deus para transmitir a palavra para vocês. É porque quem vê os meus vídeos, né, vai ver uma grande diferença lá. Eu sou bem pentecostal, gosto desse mover, desse poder pentecostal. Mas nós estamos numa EBF e nós precisamos estar passando para os irmãos aquilo que temos recebido do Senhor, que é esta palavra tão boa e agradável ao nosso coração. Mas você que queira receber o poder do Espírito Santo aí, vai recebendo enquanto a palavra, ela vai estar sendo pregada. Jeremias diz que quando ele escutava a palavra de Deus, aquilo queimava até os seus ossos. Até os seus ossos eram queimados pelo poder desta tão gloriosa palavra. E hoje nós queremos então dar sequência àquilo que iniciamos ontem. Estamos falando sobre o crescer, sobre crescimento nessa EBF. E nós pegamos como base esta igreja do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 37. Eu disse ontem para vocês que ela continua sendo um verdadeiro modelo para uma igreja que cresce. E como Deus quer que cresçamos em graça, em conhecimento, em número de pessoas, mas eu disse ontem aos irmãos que para que tudo isso venha acontecer, primeiro quem tem que crescer somos nós. Nós que já estamos na igreja, que já aceitamos a Jesus, já fomos lavados, enxugados, passados, redimidos, transformados pelo poder de Cristo Jesus, nós precisamos estar crescendo para que outras pessoas vejam esse crescimento e sejamos árvores frondosas, né? Para que essas pessoas, ao chegarem na casa de Deus, elas vejam esse crescimento, esse amadurecimento da verdadeira igreja de Cristo e não queira mais sair daqui. Quando eu falo daqui, eu estou falando da igreja na Europa, da igreja na América, eu estou falando da igreja brasileira, a igreja universal, né? A igreja de Cristo na face da terra, espalhada por todo o mundo. Então, esse crescimento nós precisamos nos preocupar em crescermos. Pastor, mas está muito difícil crescer na atualidade. Salmos 92, 11, 12, o salmista diz: o justo florescerá, crescerá, olha só, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, a palmeira, ela consegue crescer nos locais mais complicados, mais difíceis. E como igreja, nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para crescer. Nós somos chamados para frutificar. Jesus falou isso aos seus apóstolos em João 15. Não vos alegreis porque vocês me escolheram, mas alegrai porque eu escolhi a vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então não há desculpa para não crescermos, para não frutificarmos. O justo consegue crescer no lugar que Deus o colocar. Quando lemos Gênesis capítulo de número 26, nós temos Isaac na terra de Gerar, uma terra que, se você fosse olhar para aquela terra naquele período, não tinha ninguém crescendo. Estava muito difícil o crescimento naquela terra. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele começa a crescer ali. Por que Isaac cresce? Porque ele está dentro do centro da vontade de Deus. Você pegou isso? Ou você vai deixar para depois?
Então pegue isso. Isaac cresce porque o Senhor tinha dito a ele: fique no lugar que eu te disser. John Wesley dizia que o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Se estamos no centro da vontade de Deus, a nossa tendência é crescer. Nós não vamos crescer atravessado, igual o menino que queria crescer e não achava que estava crescendo. Um dia ele gritou lá do quarto: mãe, 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 eu estou crescendo. Quando a mãe dele chegou lá dentro do quarto, ele estava atravessado na cama. Deus não quer que você cresça atravessado. Deus quer que cresçamos certo, de forma correta. Então nós estamos tratando sobre isso nessa EBF, sobre o crescimento da igreja. E quando falamos igreja, estamos falando de nós. Eu pergunto a mim, o Sinomar, e te pergunto: desde que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós melhoramos ou pioramos? Nós crescemos ou estamos diminuindo? Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, se o Espírito Santo de fato está em você, como esteve na igreja nascente ou igreja primitiva, não tem como você não crescer. Eis uma das razões que nós precisamos muito nos preocupar em sermos cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos capacitar para esse crescimento. Quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai observando que os homens que cresceram foram homens cheios do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Você olha para a vida de Bezalel. Bezalel entra na história. Por que Bezalel entra na história? Porque o Moisés, servo do Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor encheu Bezalel do Santo Espírito. E Bezalel foi aquele que conseguiu fazer a mobília do tabernáculo, com uma capacitação de Deus. Ele desenvolveu aquilo que precisava desenvolver, ele cresce. Quando você estuda os últimos capítulos de Deuteronômio, você vai ver que Deus já sabia que ia levar o Moisés, e o Senhor, ele chama Moisés e diz: coloca a tua mão sobre a vida de Josué, porque virá sobre ele o espírito de sabedoria. Quando você vê o Josué com aquele grande comando, aquilo não vinha de si, aquilo vinha de Deus. Deus o capacitou para que ele crescesse, tanto perante Deus, como também perante aqueles que seguiriam as suas palavras, as suas orientações. O que foi que Salomão pediu para Deus antes de reinar? Me dê sabedoria. Eu quero desenvolver os projetos. Eu quero crescer. Me dê sabedoria para entrar, para sair com as pessoas. E Deus dá a Salomão sabedoria, ao ponto que Salomão, exceto a Cristo, é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada. Eu disse exceto a Cristo, porque com a chegada de Jesus, Jesus disse: mas eis aqui quem é maior que Salomão. É ou não é? Então eu e você precisamos ter esse interesse de crescermos. É possível isso acontecer na sua vida. Desenvolver. A Bíblia diz para nós desenvolvermos até a nossa salvação. Se aceita Jesus hoje, vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo a leitura, vai desenvolvendo a oração, que é algo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos desenvolvendo o temor, vamos desenvolvendo a fé. A gente chega na igreja como um bebê. Por isso que tem dias que Deus dá um caldo mais grosso. Porque Deus olha para nós e diz: tu não é mais um bebezinho.
teto agora já aguenta um mocotozinho. E tem dia que a gente sai com couro grosso da igreja, né? Por quê? Porque o Senhor quer que nós cresçamos. Quem é da era do omelete aqui? A omelete, quanto mais bate, cresce. Quanto mais se bate, cresce, né? Quanto mais se bate, cresce. A igreja nascente, a igreja primitiva, quanto mais se batia nela, quanto mais feria a igreja, quanto mais matavam crentes, mais a igreja ela crescia. Tertuliano diz que o fogo da perseguição só aumentou o fogo da unção, o crescimento da igreja. Então, meus irmãos, eu achei muito interessante, muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo esse temário, né, da escola, dessa EBF de vocês, aqui em Trofa, Portugal, Assembleia de Deus, Filadélfia. E nós falamos com vocês ontem à noite, nós falamos com vocês acerca do crescimento da nossa perseverança, crescer em perseverança, crescer em comunhão, crescer no partir do pão. Precisamos crescer no partir do pão. Eu expliquei isso para vocês aqui ontem. E o texto que nós lemos hoje, esta igreja primitiva, ela também crescia em temor. Esta igreja crescia em temor. Veja o que o texto diz aqui. Em cada alma ou em alguns? Em cada ou em alguns? O texto bíblico do versículo 43 de Atos capítulo 2 diz assim: em cada alma havia temor. O temor é a cerca que vai te impedir de você transgredir diante do Senhor. O temor, ele é considerado por Salomão o princípio da sabedoria. Inteligência você cava por aí, mas sabedoria, você vai buscar isso de Deus. E para termos essa sabedoria, nós vamos precisar de manter o temor. E o texto do verso 43 nos diz que em cada alma havia temor de Deus. Isso precisa crescer dentro da gente. O temor não pode diminuir na igreja odierna. Nós estamos para lá de século 21, para lá, aliás, de pós-modernidade. Mas isso nunca vai ficar velho. Isso nunca vai envelhecer. Existem princípios bíblicos que nunca vai sair fora de moda. Jamais. O temor de Deus precisa estar em evidência na nossa vida. Eu espero que eu esteja pregando para pessoas que estão me escutando agora. E eu espero que eu esteja pregando para pessoas que estão dentro desse templo. E que Deus esteja colocando no nosso coração esse desejo que o temor venha aumentar. Pessoas que outrora não faziam, não era de medo, mas era por temor a Deus. Não transgredia, não é porque tinham medo, mas porque temiam e respeitavam ao Senhor, porque amavam ao Senhor. E diriam: não faço, porque eu respeito meu Deus, porque eu sou grato ao meu Deus. O temor vai te livrar de tantas coisas. Se as pessoas que transgrediram e transgridem contra o Senhor, que estão caídas espiritualmente, se tivessem buscado um pouco mais do temor, talvez hoje elas diriam: eu passei e graças a Deus eu não caí. Deus me deu força. Em cada alma havia o que, irmãos? Em cada alma havia temor.
Provérbios capítulo de número 9, versículo de número 2, versículo de número 10, bora lá. Já sacrificou o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Tem gente que quer sabedoria, mas não busca o temor. Tem gente que quer a ciência, mas não busca a prudência. Duas coisas importantes que precisam andar juntas: temor e prudência. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Diga comigo: o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios 19, 13. Bora ver o que o texto está nos apresentando ali. 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo, acho que não é esse aí, as contentações da mulher. Não é esse o texto que eu gostaria de recitar com vocês, não. Mas vamos para um outro texto aqui na palavra do Senhor, de Provérbios 15, 16. 15, 16. Melhor é o pouco com... Fale mais forte, porque senão seu irmão vai cochilar aí. Melhor é o pouco com do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Você pode dizer, pelo menos para uma pessoa perto de você: melhor é o pouco do que o muito na inquietação. Meu Deus, vale um amém? Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias. As pessoas estão loucas para viverem mais, né? Fazem de tudo. Olha aí a receita. Você pode olhar para o seu irmão assim, dar um sorrisão colgate para ele. Diga para ele: quer ter dias aumentados? Quer que Deus aumente os seus dias? Está aí a receita para você. Coma esta receita, alimenta-te desta receita, beba esta receita. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Amém ou não amém? Amém. Isaías 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor. Vamos repetir o texto? Os crentes pentecostais, levanta uma das suas mãos por gentileza. Você vai apontar esse dedão pentecostal para alguém perto de você e citar esse texto para ele. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Gritam comigo: que caiam nesta geração o temor de Deus. Amém, irmãos? Malaquias capítulo 3, 16, para nós partir para outro aqui. Malaquias 3, 16. Vamos ver se é esse aqui. Então, aqueles que temem, que têm temor ao Senhor, falam
cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Você perdeu uma oportunidade de dar um aleluia. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Essa carne velha quer pecar, mas o temor está lá dentro. O diabo está dizendo come, mas o temor está lá dentro dizendo não coma. O diabo está dizendo assenta nesta mesa, mas o temor está lá dentro dizendo eu não preciso da mesa do diabo, porque eu já sento-me na mesa do Deus Todo-Poderoso. Só quem acredita que papai está falando, levanta as duas mãos lá em cima, abre esta tua garganta e solta brado de glória para esse Deus que está lhe dizendo: o memorial. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta, e o Senhor ouve, e há um memorial. Tu não estás em uma memória do computador, do celular, não. Tu estás em memória eterna. Uma memória infalível. Em um memorial escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está no trabalho, está lembrando de Deus. Está na faculdade, está lembrando de Deus. Está em casa, está lembrando de Deus. Está na rua, está lembrando de Deus. Está diante das propostas do diabo, está lembrando de Deus. Se você lembra de Deus, imagine Deus. Deus não se esquece. Diga pelo menos a uma pessoa: queres ir para o céu? Do jeito que você falou, você desanimou ele. Você não espantou nem o irmão do Golias. Diga para ele: queres ir para o céu? Guarda princípios. Guarda o temor. Blinda teu coração com o temor. Não está para nascer um cão no inferno que vai tirar você do centro da vontade de Deus. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. Vamos voltar lá no texto que nós lemos ontem com vocês. Eu não comentei sobre oração, porque eu estou desejoso de falar de oração hoje. Irmãos, como eu estou com vontade de falar de oração hoje. Gritam comigo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, falamos ontem, e no partir do pão, falamos ontem, e nas orações. A minha geração precisa voltar à prática da oração. Nós vivemos um período em que a nossa geração aprendeu sobre oração, a posição da oração, se de joelho, se em pé, se com a cabeça entre as pernas como orou Elias, se deitado. Mas o importante não é só sabermos a posição da oração. Não é só escrevermos sobre oração, nada contra. Eu sou autor de alguns livros. Não trouxe nenhum meu livro estou fazendo propaganda dos livros que escrevi.
não é só escrever sobre oração, esboçar sobre oração, pregar sobre oração, falar bonito sobre oração. Oração no grego, oração no hebraico, oração no inglês, oração no português. Não, o gostoso é você ir para a oração. O importante não é saber a posição do corpo, o importante é descobrir a posição da alma, como a alma está na oração. Esboçar sobre oração é muito fácil. Pregar sobre oração é muito fácil. Escrever livros e livros sobre oração e passar para as pessoas é a coisa mais fácil. Eu quero ver isso é no dia a dia. Como pregador do evangelho, eu não posso ser hipócrita de falar daquilo que eu não vivo. É muito ruim quando nós falamos aquilo que não vivemos. Nós precisamos voltar à prática da oração. O texto diz que eles não se apartavam, eles perseveravam. Não é esse negócio, você ora hoje, passa um mês sem orar. Fez uma campanha de oração, pegou firme, passa 30 dias sem orar. Você passa tempo sem pôr gasolina no seu carro? Sem pôr óleo no motor do seu carro? Assim como você não pode ficar sem pôr gasolina no carro, porque senão não anda. Uma vida de oração é uma vida apática, é uma vida fria, é uma vida gélida, é uma vida alheia, é uma vida distante de Deus. Quem ora é alguém que está dizendo: eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não dou conta de viver sem o Senhor. Cresçamos nas orações. Tu tem quanto tempo que está na igreja e ainda não cresceu na oração? Se precisar de um calinho no teu joelho, morre. Tempo desse alguém disse para mim: eu vou ajoelhar. Se eu ficar ajoelhando, meu joelho vai ficar todo calejado. Quisera que se a nossa geração entendesse o valor desses calos. Bendito seja o nome do Senhor. Eles cresciam na oração. Como Paulo não só escreveu sobre oração. Paulo não só escreveu, Paulo orou. Quando Paulo dizia: orai sem cessar. Estude a vida de Paulo e você vai ver que Paulo não só pregou, não só ensinou, esboçou, escreveu. Paulo viveu isso. E nessa EBD, papai está nos chamando para crescimento. Queres melhorar? Melhore o seu devocional. Queres crescer? Cresça em oração. Oh, bendito seja o Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Não tem desculpa para não orarmos. Crente ora dentro de cova de leão. Crente ora dentro de fornalha. Crente ora quando o exército está vindo, como 2 Crônicas. Crente ora até dentro do fundo do mar, dentro da barriga do peixe. Não quer orar no templo? Deus permite um peixe engolir para depois orar. E dá saudade do templo. Será que eu vou ver ainda o teu santo templo?
é preguiçoso, não vem para a oração. Deus permite o peixe. E graças a Deus que foi um peixe. Deus é tão bom que foi um peixe. Porque se Deus fosse vingativo, teria sido um sucuri. Mas Deus é tão bom que Deus enviou um grande peixe, engoliu e deu ordem. Disse, não é para mastigar. É para engolir sem arranhões. Só vou dar uma aula para ele de oração e de culto. E quando eu der essa aula, ele vai voltar na evangelização, na oração, no partir do pão, na comunhão. Vai voltar pentecostal. Já saiu do ventre do peixe, anunciando em Nínive. Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda. Aleluia ou não aleluia, irmãos? Aos Colossenses, Paulo fala na sua carta no capítulo 4, versículo de número 2. Paulo diz, dediquem-se em orar. Nós dedicamos com tanta coisa. Somos dedicados. Dedicamos no trabalho. Dedicamos com o carro, com os móveis, com a nossa vida profissional. Nós vamos nos apriorizando, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo. Não sabe fazer, mas aprende. E Paulo está nesta carta dizendo aos Colossenses, vocês precisam dedicar na oração. O seu Glória foi tão fraco que não espantou nem o primo terceiro do Golias. Deus está dizendo para nós nesta noite, eu quero que vocês dediquem-se. Eu quero que vocês dediquem-se. Você pode dar a mão para esse crente perto de você? Aperta a mão dele até ele lhe dar um sorriso. Diga para ele, você acabou de segurar na mão de quem está se dedicando na oração. Aperta a mão dele até sair faísca de glória. Levanta a mãozinha dele assim lá em cima. Eu profetizo em nome de Jesus que vai sair crente daqui dedicando-se mais na oração. Ouçam isso. Eu conto 3 e no 3, só você que acredita que Deus está me usando a boca aqui agora para lhe dar força, para lhe dar graça, e você vai dedicar na oração. Levanta a mão do seu irmão lá em cima. Se não tiver glória na boca dele, vai ter um aleluia. Se não tiver aleluia, vai ter línguas estranhas. No 3, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Abre essa boca. Salta esse brado de glória para ele. Só você que quer que Deus nesta noite te chame. Quem é do glória, abre a boca para dar glória. Quem é do aleluia, abre a boca para dar aleluia. Não tem desculpa. Ou você tem ou não tem. Ou você é cheio do Espírito ou não é. Dediquem-se à oração. Perseverem. Eu estou sentindo que papai está querendo fazer obra aqui.
Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sabe por que você está sentindo aí? Porque o Espírito Santo está em você. Recebam variedade de línguas estranhas. Receba o dom da ciência. Receba o dom da palavra. Receba discernimento de espíritos. Receba dom de maravilha. Receba dom da cura. Seja batizado no Espírito Santo. Do bless me heblo. Paulo diz para dedicar, aliás, Paulo diz para a igreja aos Colossenses: dediquem ou perseverem. Para os romanos, no capítulo de número 12, versículo 12, Paulo diz a eles também: vocês precisam perseverar. Perseverem. Essa oraçãozinha que você põe um joelho no chão e levanta com o outro, isso não traz para mim nem para você fervor. A nossa geração está cantando uma canção que eu amo, que penso que é uma das canções que veio para a atualidade, muito bonita. Eu amo a dupla que canta essa canção, mas deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos só cantar, nós precisamos viver. A nossa geração tem lenha para queimar e precisa ter. Lenha fala de fervor. Tem gente vivendo de lenha alheia, lenha dos outros. Vocês oram por mim, mas não ora. Vocês me apresentam, mas não ora. Lenha, Abraão quando vai para o sacrifício, Abraão não leva lenha alheia, não pega lenha pelo caminho. Abraão racha lenha no quintal da casa. Bendito seja o nome do Senhor. Já vai para o sacrifício com a lenha que ele rachou. Quer poder, meu filho? Quer unção, meu filho? Vai rachar lenha. A lenha da tua mãe não vai te valer eternamente. A lenha do teu pastor não vai te valer a vida toda. Vai ter um período na tua vida que você vai viver da lenha do pai, da lenha da mãe, da lenha dos irmãos. Mas vai ter um período na sua vida que você vai ter que ter a sua própria lenha, a sua própria experiência. Já falei muito isso aí pelo Brasil e fora do Brasil. E eu repito aqui. Deus me deu a oportunidade de estar na Inglaterra, pregando a palavra de Deus. E fui à casa de John Wesley, onde estudei muito sobre aquele homem. Sobre o momento de oração de 3 a 6 horas de oração por dia. E vou à casa, e quando chego à casa, a guia nos leva aos livros, aliás, aos esboços que estão ali, porque grande parte dos livros de John Wesley foram vendidos para missões. Mas lá estão sermões que ele não tinha passado para livros ainda, como está esse esqueleto aqui, não deu tempo de passar, está tudo em caneta aqui ainda. Olhei aqueles sermões, mas o meu desejo era entrar dentro do quarto que Wesley orava. E quando entrei dentro daquele quarto, lá estão os 2 buracos que Wesley fez, passando 2, 3 horas, 6 horas na presença de Cristo, orando para fazer esses sermões. A minha geração quer pregar 1h30, mas não ora 1 minuto. E quando chego lá, está os buracos, que eu me ajoelho para orar. O Espírito de Deus falou: meu coração, faça os teus próprios buracos. Tenha suas próprias experiências.
Eu me levantei dali com vergonha. Eu disse: meu Deus, me ajude. O Espírito Santo está te chamando para a oração. Vamos nos agonizar na oração, vamos dedicar na oração, vamos perseverar na oração. Se sinta um privilegiado em orar. Isso, irmã, fala em línguas estranhas. A oração, Tiago, que viveu isso, não só escreveu isso. Muitos desses apóstolos, seus joelhos eram como joelhos de camelo, de tão grosso, de tanto que oravam. A oração feita por um justo pode, gritam comigo, a oração, mais forte, a oração feita por um justo não pode nada. Não pode nada ou pode tudo? Eu falo para você que a oração, o que está no texto, eu digo para você, a oração feita por um justo pode muito. Pode muito. Pode muito. Irmão, se essa igreja, os 100% de crente que está aqui dentro, se começar a orar aqui dentro, esta noite de domingo, você não tem noção que Deus vai fazer aqui na sua história, na sua vida. Atos capítulo de número 4, quando os crentes começaram a orar, o chão tremeu debaixo deles. Paulo orava, Atos capítulo 16, quando Paulo começou a orar, chacoalhou a prisão que estava. Atos capítulo de número 12, quando a igreja primitiva começou a orar, Deus abriu todas as portas. Daniel orou, Deus fechou a boca dos leões. Levante as suas mãos para os céus, abre essa sua garganta, salta brado de glória para esse Deus a quem você serve. Jeremias 29, 12. Convite de Deus. Quando você estuda a história de Jeremias, um homem próximo de Deus, um homem íntimo de Deus. Olha o que o texto diz: aproximem-se. Aproximem-se. Aproximem-se de Deus através da oração. De Deus você não aproxima com o seu carro. De Deus você não aproxima com avião. De Deus você não aproxima com foguete. Mas de Deus você se aproxima com uma vida de oração. Orem até você ficar perto de Deus. Você quer, mas não bate. Você quer, mas não ora. Mateus 7, 7. Peçam. Se relacione comigo, diz o Senhor. Peçam. Oração estreita, relacionamento. Seu pai tem ouvido e ouve.
Seu pai tem boca e fala. Seu pai tem mão e apalpa. Seu pai tem pé e anda. Seu pai tem cabeça e pensa. Elias fez uma crítica com os profetas de Azer e profeta de Baal. Se Deus infeliz de vocês pode estar atendendo alguém, que Deus é esse? Que atende um grupo e deixa o outro. Atende o Brasil e esquece a Europa. Ele pode estar atendendo alguém. Ele pode estar conversando com alguém. O nosso Deus é tão Deus, irmãos, que nem viajar ele precisa. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente usamos a expressão, vai lá Jesus, é simplicidade nossa, e ele entende, mas ele não precisa ir, porque ele está em todos os lugares. Clame mais alto, ele pode estar viajando, ou atendendo alguém, ou dormindo. Você pode dar um sorriso para o seu irmão? Diga, o seu Deus não dorme, mas enquanto você dorme, ele vela por você. Se ele não te deu um sorriso, pelo menos um glória deve ter dado. Timóteo recebe de Paulo uma orientação, 1 Timóteo 2:1. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Use a prática. Use a prática da oração. Bora para a prática. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Faça uso, Timóteo. Faça uso da oração. Você tem um celular, você usa. E como usa, né? Está doidinho para terminar o culto para olhar as mensagens. E a oração está aí, tu não usa. A palavra está aí, tu não usa. O Espírito Santo está aí, tu não usa. E a nossa geração está dizendo assim, ó. Vai vir um avivamento no mundo. Um avivamento nos 4 cantos da terra. E papai está dizendo, o avivamento está aí na tua casa. Eu não sou contra. Ouçam, eu não sou contra esse avivamento que vai vir no mundo. Mas eu não vou ficar esperando o avivamento daqui 10 anos. Daqui 15 anos. Se eu tenho o carvão do avivamento. Você pode dizer para o seu irmão pelo menos isso? Você tem. Você desanimou ele, irmão. Fala com força. Você tem o carvão do avivamento. Na terra está a palavra. Na terra está a oração. Na terra está o Espírito Santo. Diga para ele então, por que tu não é avivado? Porque tu não vive o avivamento? Se tu tem o carvão do avivamento. Sabe por quê? Abraão acendeu fogo lá depois de 3 dias, porque ele já saiu de casa com lenha. Ele já saiu de casa com brasa acesa. Pastor Jean, camarada caminhar 3 dias com a brasa acesa, tem que ser crente e não deixar apagar. Se fosse eu, talvez a brasa apagaria com meia hora, mas Abraão caminha primeiro, a brasa está acesa. Segundo, a brasa está acesa. Terceiro, a brasa está acesa. Permita a brasa apagar não, meu irmão. Grita comigo, se depender de mim, a brasa não vai apagar. Se depender de mim, vou rachar lenha,
mas não vou deixar o avivamento apagar lá dentro de casa. Quem lê Bíblia, quem come Bíblia, quem ora, tem brasa, tem avivamento. Quem quer essas coisas, precisa trazer isso para dentro de casa. O avivamento não chegou primeiro em Jerusalém. O avivamento primeiro chegou na casa de Obed-edom. Tem gente que está esperando os congressos para receber uma cosca do poder de Deus. Você está perdendo, meu irmão. Faz esse negócio queimar lá dentro da sua casa. A arca chega na casa de Obed-edom. E o mistério começa a pegar Obed-edom. Se tivéssemos uma oportunidade de conversar, a esposa ia dizer, depois que essa tal de arca chegou para cá, mas meu esposo melhorou, minha esposa melhorou, meus filhos melhorou. Se o gado conversasse, o gado ia dizer, depois que essa tal de arca chegou, até o gado está mais gostoso aqui no pasto. Avivamento, 3 meses na casa de Obed-edom, e Davi querendo levar o avivamento para a cidade de Jerusalém. Tu queres levar avivamento, mas tu não é avivado. Tu queres impactar, mas tu não és impactado. Tu queres inflamar, mas tu estás sem ser inflamado. Para nós impactarmos, nós precisamos ser impactados. Para nós inflamarmos, nós precisamos estar inflamados. Aí tu chega na igreja e quer poder de Deus. Fica culpando o cantor, fica culpando o pastor, fica culpando a igreja. Já vem avivar da tua casa e tu vai ver o que vai acontecer. Vou caminhar para a gente encerrar, irmãos, porque o pastor disse que eu podia até meia-noite, mas eu não dou como pregar esse tanto. Então eu vou terminar agora. Pode ficar tranquilos. Billy Graham dizia em uma das suas frases, que foram muitas, né? Ele dizia, a oração não deve ser um fardo. Não pode ser um fardo. O pastor está pondo um fardo nesta igreja. Que fardo pesado, pastor. Qual que é o fardo que o pastor está pedindo para a gente vir orar? Isso deve ser prazer. Passar uma mensagem para o crente e dizer, irmão, você viu que processo glorioso está a igreja? Você viu que coisa maravilhosa o pastor Jean está fazendo na igreja? O que, irmão? Estou sabendo não, só estou indo na ceia. Então, irmão, você não está sabendo, tem um programa de oração na igreja. Era para o outro pôr um monte de glória lá no celular, disse glória a Deus. Aleluia, a frase de Billy Graham, a oração não deve ser um fardo, mas sim um privilégio. Outra frase de Billy Graham, dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus estejam amigos íntimos. Começa de mão dadas, logo está abraçado. Oh, bendito seja o Deus eterno. Orem, Sinomar, orem, igreja, até ficarem íntimos de Deus. Uma das frases de John Wesley, a oração ou o objetivo da oração não é para informar Deus. Deus é onisciente. Antes que a palavra chegue na boca, Ele já sabe.
O motivo da oração, dizia John Wesley, o objetivo da sua oração não é para informar Deus, como se Ele não soubesse o que você quer. A oração é para te deixar bem informado sobre o conhecimento de Deus, sobre o grande poder do Eterno. A oração, ela é o oxigênio da alma. Grita comigo, a oração é o oxigênio da alma. Uma frase de Lutero. Lutero dizia: eu tenho tanta coisa a fazer, mas tanta coisa a fazer, que eu vou ter que passar as 3 primeiras horas do dia em oração, porque senão eu não vou dar conta de realizar tanta coisa que tenho que para fazer. Eu encerro aqui agora, porque já é 9h14 e vocês estão dizendo para, porque nós temos que ir embora. Martinho Lutero ainda dizia: a oração é um forte muro. Você pode dar um Pai do Senhor para o seu irmão? Diga para ele: a oração. Irmão, você falou tão baixo. A oração é um forte muro, é fortaleza da igreja, é a arma do bom soldado de Cristo. Diga: Deus, me ajude a crescer em oração. Diga: Deus, se o Senhor ainda tem algo na história da minha vida, me faça uma pessoa de oração. Me leve à oração. Com a permissão do pastor Jean, eu quero me deter um pouco com você em alguns minutinhos, não vou demorar, em oração. Você pode, por gentileza, se não te incomoda, dar a mão para o seu irmão? Diga para ele: você acabou de pegar na mão de uma labareda de fogo. Aperta a mão dele até sair lasca de fogo. Diga para ele: se você soubesse o tanto que eu estou aqui com vontade de orar, se dá lugar aí, porque até lenha verde vai queimar aqui perto de mim. Pode estar frio, gélido, vai queimar aqui perto de mim. Nós vamos combinar aqui, tá bom? Eu vou fazer algo extraordinário. Eu tenho visto o teu zelo. Eu tenho visto a tua preocupação com o meu povo. Tem se despido de vaidades para me glorificar na terra. E eu vou ser glorificado na tua vida. E eu vou cumprir meus desígnios neste lugar. Homem, te prepare para ver e para ouvir o que eu vou fazer neste lugar. Grande será a minha obra. Eis que eu atrairei pessoas de diversos lugares para vir comer pão neste lugar, para vir beber água neste lugar, e para vir receber neste lugar o que eu vou derramar neste lugar.
Homem, tens me pedido, Pai, aviva esta igreja. Eu vou trazer esse avivamento. Eu vou encher o meu povo e vou começar a fazer o extraordinário acontecer neste lugar. Segura a música aí um pouquinho. Estou levantando mais soldados. Vem cá do teclado, chega aqui. Opa, bibiacamababachandarai. Uribibibiacandarabaxandarai. Abre as duas mãos, pastor Jean vai pôr a mão sobre a tua mão. E receba agora esta unção que o Espírito de Deus está te dando agora. E te prepare, porque eu estarei curando enquanto tu louva meu nome. Eu estarei renovando e sarando e libertando, diz o Senhor. Levanta as duas mãos lá em cima. Diga a Deus, se é verdade que o teu Espírito esta noite vai fazer algo na minha vida, me dê um sinal. E o sinal que eu quero é a tua presença na minha vida. Eu vou contar até 3. E quando eu contar 3, você vai dar um brado de glória, o mais alto que você puder, em prol que o nome do Senhor seja glorificado e você receba esse avivamento que você quer. Quando eu contar 3, vocês soltam esta viola e louvam o Senhor. Eu conto. Prepare esse brado de glória. Eu conto 2. Eu conto 3. Abre a boca agora. Solta esse brado de glória para Ele, porque os céus estão abertos e não tem capeta que vai nos impedir.